Na aula passada, nós falamos acerca daquilo que não é o novo nascimento. E nós vimos que o novo nascimento não é se tornar uma pessoa melhor. O novo nascimento não é simplesmente mudar de religião, nem tampouco ser batizado do ponto de vista apenas religioso. O novo nascimento também não é reencarnação. Nós vimos que o novo nascimento é algo que parte do céu em direção à terra e não da terra em direção ao céu. Ou seja, vem de Deus em direção ao homem e não do homem em direção a Deus. Você já viveu esse milagre na sua vida? Na aula de hoje, nós vamos falar acerca daquilo que é o novo nascimento. Olá, eu sou o professor Éder e acerca do novo nascimento eu quero começar dizendo para você que é possível sim fazer um paralelo entre o nascimento espiritual e o nascimento terreno, porque se nós estamos aqui, se você está aqui assistindo esse vídeo, essa aula, é porque você nasceu. É porque fisicamente, biologicamente, você nasceu e você chegou aqui através de alguém. Ou seja, nós chegamos aqui através de progenitores. Esses progenitores vieram de outros progenitores e assim gerações, né, foram passando ao longo da história da humanidade e nós chegamos aqui. Aprove a Deus nos colocar nesse espaço geográfico, nesse tempo dentro do Cronos, o qual nós estamos vivendo agora, para que nós pudéssemos cumprir todos os propósitos que Deus tem para a nossa vida. E o primeiro propósito que Deus tem para a nossa vida é o novo nascimento. Porque assim como numa família a gente nasce, a gente pertence a essa família, e o que nos liga a essa família, o que evidencia, o que prova que pertencemos à família da qual nós viemos, nós fazemos parte, a nossa origem, são os laços de sangue. E isso hoje é facilmente comprovado através de um simples exame de DNA. Da mesma forma, o nascimento espiritual, ele significa que é a coisa, né? Jesus, voltando aqui um pouquinho, Jesus disse para Nicodemos, a coisa mais importante na vida de uma pessoa que mais importa é que ela nasça de novo. Veja bem, quando nós nascemos dos nossos pais, nós viemos fisicamente, biologicamente e espiritualmente deles. Entretanto, eles trouxeram na sua genética humana, na sua genética espiritual, a marca do pecado herdado de Adão. Quando Adão pecou lá no início, quando ele desobedeceu a Deus, ele foi expulso do paraíso. Ele perdeu ali, a partir daquele momento, a comunicação diária que ele tinha com Deus. O relacionamento foi cortado ali. Por quê? Porque Adão não seguiu. Adão se rebelou contra Deus. Adão pecou contra Deus. E aí a Bíblia fala que esse pecado de Adão, né, a Bíblia fala que por um só homem o pecado entrou no mundo. Então todos os seres humanos que nasceram depois de Adão, né, foram gerados em pecado, ou seja, aquele pecado que Adão pecou lá no princípio, quando o relacionamento com Deus foi rompido, quando Deus rompeu o relacionamento por causa do pecado, por causa da rebelião, por causa da rebeldia contra ele, esse pecado, que em teologia nós chamamos de pecado original, esse pecado foi transmitido para toda a descendência humana. E até então, somente Adão, que veio direto de Deus, e Jesus Cristo, o Senhor Jesus, que veio direto do Espírito Santo para o ventre de Maria, somente esses dois seres humanos foram gerados, ou criados, ou formados sem pecado. O restante de nós não tem exceção. Todos pecaram, todos pecamos, destituídos estamos da presença de Deus. E esse pecado original, herdado de Adão, é o que hoje nos coloca na condição, antes da nossa conversão ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nos coloca na condição de inimigos de Deus, ou de mortos no sentido espiritual falando. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no grande amor com que Ele tem nos amado,
É isso mesmo, a Bíblia fala lá em João, capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deus, ele se fez carne para que através do sacrifício dele em carne, o Senhor Jesus, que é chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, através desse sacrifício, que é o único sacrifício que Deus aceita para a remoção do pecado original, através do sacrifício de Jesus, do sangue que foi derramado lá na cruz, nós, eu e você, pudéssemos novamente ser recolocados, ou ter o nosso relacionamento, ou ter a nossa identidade com Deus agora novamente em comunicação. Então, o sangue de Jesus, ele é o sacrifício que Deus aceita para remover o pecado herdado de Adão. E o pecado herdado de Adão me coloca separado de Deus, sem comunhão, sem comunicação, sem relacionamento. Ele me coloca numa condição de não identidade com Deus. Mas agora, através do sangue de Jesus, nós temos a oportunidade de restaurar a nossa identidade espiritual e ter o relacionamento espiritual agora ativado com Deus e na presença de Deus. Então, assim como uma pessoa nasce numa família, ela herda os laços de sangue dessa família, da mesma forma, quando uma pessoa nasce no sentido espiritual, ela é inserida na família de Deus por causa do sangue de Jesus. É esse sangue que traz essa purificação e que dá essa oportunidade para a pessoa ser aceita agora como membro da família de Deus. Então, o nascimento natural nos coloca como membros da nossa família natural, de toda a somatória das nossas descendências. O nascimento espiritual agora nos coloca como membros da família de Deus, como filhos de Deus. Aliás, no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia fala assim, que todos quanto receberam Jesus, todos quanto se converteram, todos quanto entenderam o propósito, a chamada, a salvação que Deus nos oferece em Cristo, essas pessoas, Deus deu-lhes o poder de serem feitos ou de serem chamados filhos de Deus. É essa condição espiritual que uma pessoa que se converte ao Evangelho se encontra no sentido espiritual e ela pode agora ter uma identificação como seres espirituais que somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito. Agora, através do sangue de Jesus, nós podemos ter relacionamento com Deus. Então, muito além de qualquer coisa que as pessoas, muitas vezes, em momentos de dificuldade, buscam alcançar de Deus um milagre, uma bênção, uma solução, uma cura, uma provisão, o propósito maior de Deus é restaurar esse relacionamento. E foi para isso e por isso que Cristo veio. Então, é por isso que Deus fala que tudo aquilo que a gente faz no que tange ao homem por si só alcançar a salvação, não tem valor diante dele. É como trapos de imundícia, não tem valor. Por quê? Porque nada que o homem faz na sua autojustiça é capaz de satisfazer a justiça de Deus. Na justiça de Deus, Deus tem um princípio. O princípio da justiça de Deus é, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Esse é um princípio para que haja o perdão, para que o pecado adâmico não seja mais cobrado de nós, esse princípio do derramar sangue. E tem que ser um sangue inocente. Nenhum homem consegue derramar o seu sangue. O sangue de nenhum ser humano é um sangue de um inocente. O animal, ele foi, por um tempo, uma figura que apontava a Cristo lá do tempo da lei, quando fazia os sacrifícios de animais, anualmente, para Deus poder aplacar a ira sobre esse pecado. Mas isso era só uma figura que apontava para o sacrifício dos sacrifícios de uma vez só, permanente, o qual é capaz de salvar toda a humanidade. Então, o sangue de Jesus nos insere na família de Deus, lava no nosso espírito a maldição do pecado que herdamos de Adão, nos leva agora à comunhão com Deus e podemos ter uma nova vida. Tanto que a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, e está em Cristo, é isso que eu estou falando, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram e agora é uma nova vida, é uma nova criatura. Nasceu espiritualmente novamente. E uma coisa muito, muito assim, incrível que Deus faz é que tudo aquilo, que todos os erros, todos os nossos pecados cometidos antes da conversão, no momento da conversão, espiritualmente, eles são perdoados.
Deus tira toda a dívida, Deus apaga tudo, Deus não leva em conta nada até o momento do novo nascimento. O que vai acontecer é que, mesmo tendo esses pecados passados perdoados, e o principal deles é o pecado original, nós precisamos de levar a nossa vida aqui, porque começa uma vida espiritual, mas a minha vida cronos, a minha vida humana aqui, ela está continuando. Então, eu vou ter que, muitas vezes, as pessoas vão ter que administrar as consequências da nossa vida natural aqui, dos erros cometidos, dos pecados cometidos no passado. Mas, a partir de agora, espiritualmente, eu nasço de novo, eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. E aí, o que Deus vai me cobrar espiritualmente é a partir de agora. Então, a partir desse momento, a pessoa tem a oportunidade de desenvolver a sua espiritualidade num relacionamento com Deus. Do ponto de vista teológico e acima da teologia, do ponto de vista bíblico, esse é o principal, ou esse é o maior de todos os milagres. E eu pergunto para você, esse milagre já aconteceu na sua vida? Você já verdadeiramente nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Se ainda não é, eu creio que esse tempo de Deus na sua vida tem chegado e você está tendo a maior oportunidade que Deus está dando para você, que é a oportunidade do novo nascimento. Na próxima aula, eu vou estar falando para você das principais características do novo nascimento. Mas entenda bem, assim como a vida humana, ela é um milagre produzido por Deus, eu e você somos um milagre, sem explicação. A nossa existência, a nossa chegada a esse mundo é um milagre de Deus. O milagre da fecundação que acontece com o nosso pai, com a nossa mãe, e que gera a vida e produz esse ser humano que nós somos, esse é um milagre vindo por Deus. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas quando nós nascemos de novo, eu quero que você entenda que também é um milagre. E espiritualmente é o maior milagre que uma pessoa pode experimentar. E o nosso propósito em todo esse curso, em todo esse processo aqui de discipulado cristão, é mostrar para você a importância deste milagre, convidar você para viver esse milagre de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, de ser agora espiritualmente filho de Deus, de poder desenvolver a sua espiritualidade, a sua salvação dentro de um propósito de vida, dentro dos principais fundamentos de um discípulo de Cristo, de um filho de Deus do ponto de vista cristão, bíblico falando, e aí você poder seguir com a sua jornada. Então, na próxima aula, vamos falar acerca das principais características do novo nascimento, lembrando que somos um milagre criados por Deus. A gente se vê na próxima aula.